Bem, vamos continuar, né? Então a gente viu que eu tendo uma série infinita, o raciocínio que a gente teria para achar essa soma seria fazer a soma dos enésimos primeiros termos, uma soma finita, né, de n termos, e calcular o limite dessa soma quando n tende a infinito. A grande questão é que achar esse termo da soma, esse Sn, é muito complicado para a grande maioria das séries, das funções. E então a gente vai ter que fazer alguns testes nessas séries para determinar se elas são convergentes ou divergentes. Se elas forem convergentes, o termo da soma, a soma parcial, ele existe, né? E vai ter um valor. Se for divergente, não existe, e aí a gente não perde nem tempo tentando encontrá-lo, digamos assim. Uma das séries em que essa soma, esse termo, ele é facilmente verificado e a gente diz se a série ela é convergente ou não. Na verdade, a grande questão da série é essa pergunta, né? A série tem soma? Se sim, significa que ela converge. Se não, ela diverge. Então, vamos analisar a série geométrica, que é uma série simples, para a gente, né, depois entrar nos testes propriamente ditos. Então, a série geométrica ela é uma série, né, onde ela tem esse jeitinho aqui, A vezes R elevado a K, onde K é o inteiro e R é a razão da série. Se R for menor que 1, a gente diz que a série geométrica ela converge. Se a razão for maior ou igual a 1, a gente diz que ela diverge. Então, vamos entender um pouco essa série. Se eu tenho uma série 1, 3, 9, 27, né, se eu escrever isso em termos de tentar identificar qual é o termo que se repete, a gente vai ver que sempre se repete por um termo de 3. Então, 1 vezes 3, 3, vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, eu escrevi essa soma como uma soma, né, de termos que se multiplicam em potência de 3. O primeiro termo é 1 e a razão é 3, né, porque ela vai se repetindo, vai multiplicar sempre por 3. Então, essa série ela seria o somatório de k igual a 0 a infinito de 1 vezes 3 elevado a k. Como 3 ele é maior ou igual a 1, a gente diria que essa série é uma série divergente. Em outras palavras, é dizer que essa soma nunca vai convergir para um valor, né? E a gente consegue observar isso de forma intuitiva também. Porque se eu estou somando termos que são sempre crescentes, ela nunca vai convergir para um valor, né? A soma parcial desse tipo de série é dada pela seguinte razão. O primeiro termo da série dividido por 1 menos a razão. O primeiro termo nem sempre vai ser 1 ou, né, 0, digamos assim. O primeiro termo depende do valor de k. Nesse exemplo aqui, quando k é igual a 0, 3 elevado a 0 é 1, né? 1 vezes 1, o primeiro termo é 1. Se a série começasse com 1, o primeiro termo seria 3. Entendem? Então, a soma, né, a enésima soma parcial, o termo Sn de cada série, quando ela é geométrica, ou seja, quando ela tem essa cara aqui, A vezes R elevado a K, é dada por esse quociente aqui. Né? Só é possível calcular a soma de séries que sejam convergentes, ou seja, quando a razão é menor que 1. Então, eu peguei aqui um exemplo, somatório de 8 vezes 1 terço elevado a K, com K indo de 0 a mais infinito. A razão é 1 terço, como R é menor que 1, a série é convergente. E o termo da soma é o primeiro termo sobre 1 menos R. O primeiro termo aqui é 8, porque quando K igual a 0, 1 terço elevado a 0 dá 1. 8 vezes 1, 8 é o primeiro termo, e a razão é 1 terço. A gente faz aqui as operações e encontra que a soma é igual a 12. Aqui eu botei um outro exemplo, um pouquinho mais difícil, né? A série dada por 2 elevado a k menos 1 sobre 9k com k iniciando em 2. Eu tenho que deixar essa série, né, da forma de uma série geométrica, ou seja, A vezes R elevado a k. Então, eu vou isolar todos os termos que tem em k para tentar achar qual é a minha razão. Para fazer isso, a gente vai ter que relembrar a potência. Não vou me ater muito nesses detalhes, não, mas a gente operou aqui, certo? 1 meio desce, 2 elevado a 3k é 2 vezes 3 elevado a k, e aí eu isolei todos os termos que tem k, ficar 8 sobre 9, 8 sobre 9 elevado a k. Então, 1 meio é, né, a minha constante da série, o meu A, 8 nonos é a minha razão. Como é menor que 1, essa série é uma série convergente. E aí, para achar o termo Sn das somas parciais, eu pego o primeiro termo. O primeiro termo começa com k igual a 2. Então, aqui vai ficar
né? K igual a 2, está aqui. Estava procurando. Então, o primeiro termo vai ficar 2, né? Vezes 3 vezes 2, aqui, ó, K é 2, menos 1, sobre 9, e K, né, o 2, 9 ao quadrado. Sobre 1 menos R, e R é igual a 8 nonos. Operando isso aqui, a gente vai achar que a soma é igual a 32 nonos. Mesma coisa a gente faz para essa série aqui. Né? 5 elevado a n menos 1, vezes 9 décimos elevado a n, com n de 0 a mais infinito. Operei aqui, né? Separei os expoentes, fui resolvendo, vocês acompanham aí depois com calma. E aí a gente encontrou que o A é igual a 1/5 e o R seria 4,5, né? 45 sobre 10, o que é maior que 1. Logo, essa série é divergente e é impossível determinar o termo Sn, que é o termo das enésimas somas, né, dos primeiros termos, da soma parcial. Então é isso, gente.